Nesse Dia dos Pais, quero lhes falar sobre este milagre, visto que estamos nessa série Vestígios de Glória. Quero lhes falar sobre este episódio que acabamos de ler, esta ressurreição que aconteceu ali em Cafarnaum, na casa deste homem Jairo. Agora, antes de entrar no texto, eu preciso dizer a você que eu estou cada vez mais convencido, porque isso foi minha própria experiência, daquilo que Érico Veríssimo ele fala na sabedoria popular. Érico Veríssimo ele costuma dizer que um pai, no dia do parto de uma criança, nasce uma criança e naquele mesmo momento também nasce um pai. Porque pai mesmo só vira pai depois que pega a criança no colo. É bem verdade que a mãe é mãe desde o primeiro atraso da menstruação. Ela já é mãe. Às vezes ela nem está grávida. Só pelo fato de ter atrasado a menstruação, né? Ela já começa a ter sensos maternos aflorados na sua vida. Mãe, ela se torna mãe na hora da fecundação. Agora, pai, de fato, ele só vira pai quando ele pega o seu filho no colo. E como foi transformadora a experiência de poder ver o parto da minha filha. Uma das coisas mais incríveis e uma das experiências mais transformadoras que já pude experimentar. Além de ser profundamente constrangedor, porque eu só fui aquele pai que passou mal, que ficou emocionado e aquela coisa toda, né? A médica virou e falou assim, pai, senta aqui no canto aqui, e não atrapalha, né? Mas eu me lembro de a médica trazer a minha filha e colocar nos meus braços logo depois do parto. Aí naquela hora eu falei, eita, agora não tem mais espaço para brincadeira, né? Agora já não dá para brincar. Agora ou vira homem ou vira homem. O menino tem que virar homem, não tem jeito. Agora não dá mais, não tenho mais licença para teste. Não tenho mais licença para brincadeira. Não há mais espaço para esse tipo de movimento. Porque surge dentro de nós um senso de responsabilidade. Porque quando você vê um serzinho tão frágil, tão pequeno, tão cheio de limitações, e cai a ficha de que aquela pessoinha que acabou de nascer, ela depende absolutamente de você, você fala assim, agora a brincadeira é de gente grande. E vem aquele senso absoluto de responsabilidade. Não estou dizendo para você que me tornei isso tudo. Ainda preciso crescer muito ainda em termos desse senso de responsabilidade da minha maturidade paterna. Mas não tem jeito. Um pai, ele nasce no dia que nasce seu filho. E por que estou falando isso? Porque nós estamos diante de um texto que narra um homem que levava a sério a sua responsabilidade paterna. Este homem chamado Jairo, que era um dos dirigentes da sinagoga de Cafarnaum, ele era um homem que tinha vencido a vida. Vencido na vida. Como dizem os jovens de hoje, né? Zerou a vida. Porque para se tornar um dirigente sinagogal, um homem ele precisava ter sido testado e ter sido aprovado em praticamente todas as áreas da sua vida. No seu ambiente familiar, ele deveria ser alguém bem-sucedido. Na sua vida profissional e no seu ofício profissional, deveria ser alguém resolvido. Deveria ter traços de caráter desenvolvidos muito, muito bem atestados e muito, muito bem validados por aqueles que estavam ali perto dele. Acredite, o crivo para alguém poder se tornar líder numa sinagoga, ele era altíssimo. Os critérios, eles eram muito, muito, muito levados a sério. Por isso nós estamos falando de um homem que sim, zerou a vida. Chegou lá. Como a gente fala, né? Tem uns que estão com a vida ganha e outros que estão correndo atrás da vida. Este tinha chegado lá.
sem dúvida pelo simples fato do texto narrar e dizer para a gente que ele era um dos dirigentes da sinagoga, um dos que presidia na sinagoga. Muito provavelmente um ancião sinagogal responsável pelo ensino, responsável pela direção, responsável pela presidência, pela administração, pela liderança. E esse tipo de exercício não se dá a garotos. Garanto a você, a tradição do judaísmo do primeiro século tinha certeza de não colocar neste nível de posição garoto. E note que este é um homem muito consciente dos dramas e do drama que ele está passando. Porque o texto fala para nós que ele vem a Jesus, ele se prostra aos seus pés e ele implora insistentemente. E ele diz, minha filhinha está morrendo. Eu acho isso muito interessante porque, como nós estamos aqui nesta cena em Cafarnaum, você sabe, eu falei para você isso na semana passada, Cafarnaum foi a cidade que era o centro das operações ministeriais do Senhor Jesus Cristo ali na região da Galileia. Se você pudesse, dividir as 3 áreas ali da antiga Palestina, do primeiro século, a região norte era a Galileia, a região ali no meio era a região chamada da Samaria, e a região sul ali era a região da Judéia. E o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério na região norte, ali próximo do mar da Galileia, ali na cidade de Cafarnaum. E Cafarnaum se tornou o centro das operações ministeriais do Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério. Então este homem, certamente, por ser um residente de Cafarnaum, este homem certamente já tinha ouvido falar dos milagres que o Senhor Jesus Cristo já tinha feito ali naquela cidade. Já tinha ouvido falar dos espíritos imundos que o Senhor Jesus Cristo tinha expulsado. Já tinha ouvido falar da cura que ele tinha realizado na própria casa da sogra do Pedro, o seu discípulo. Ele já tinha ouvido falar e eventualmente poderia até ter sido uma testemunha daquele evento clássico, né, que a gente gosta, que a gente refletiu sobre ele no ano passado, quando os amigos desceram pelo telhado, o seu amigo paralítico. Isso aconteceu ali em Cafarnaum. Jesus. Ele certamente deve ter ouvido falar da cura do servo do centurião, que foi aquela cena que nós vimos no domingo passado. Então este homem, ele era muito consciente, porque ele sabia quem era Jesus, se apresenta de uma maneira muito humilde, mas ele é consciente não só de quem é Jesus, mas ele é consciente também acerca da situação que ele está enfrentando. Porque a conjugação verbal que ele usa aqui é minha filha está morrendo. E eu gosto dessa tradução da NVI. Porque aqui não está sendo colocada uma hipótese. Minha filha pode morrer. A construção verbal grega nos mostra que Jairo estava certo de que, se nada acontecesse, o que iria acontecer era a morte de sua filha. Você consegue imaginar a aflição deste homem? Você consegue imaginar a angústia deste homem? Você consegue imaginar o tamanho do nó que está na garganta desse homem? E, meus irmãos, como eu disse a você, nós estamos falando de um homem responsável. Um dos dirigentes da sinagoga. Então, certamente, este homem que também era bem-sucedido, certamente ele providenciou os médicos que a filha precisava. Certamente ele providenciou os remédios que a filha precisava. Certamente ele eventualmente se movimentou para garantir que sua filha recebesse tudo aquilo que era necessário naquele momento. Mas o interessante é que ele, nos seus recursos, na sua capacidade de prover aquilo, e de novo, não tem nada de errado em fazer isso, ele se descobriu alguém que não ia conseguir resolver esse problema. Porque, meus irmãos, a paternidade bíblica, ela começa por aí. Quando nós, pais, reconhecemos que a gente não é suficiente para garantir o bem-estar absoluto e o sucesso dos nossos filhos.
que nós não temos as garantias e que nós não somos suficientes para, enfim, garantir que nossos filhos vão ser bem-sucedidos, garantir que os nossos filhos vão andar por caminhos corretos, garantir que nossos filhos vão, enfim, experimentar uma vida boa, tranquila, agradável. A paternidade bíblica, meus irmãos, começa aqui. Este homem é extremamente consciente do fato de que ele não dá conta, como pai, ainda que esteja garantindo o melhor que ele pode garantir. E não há nada de errado, inclusive isto é o que é certo a ser feito. Então ele vem a Jesus aflito, angustiado. E num primeiro momento Jesus diz assim, olha, eu vou com você. O texto fala para nós, versículo 24, Jesus foi com ele. Este homem vem, implora, aflito, sua filha está à beira da morte. Ele fala, ok, eu vou com você. Que o texto fala para nós que uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha só que interessante. O texto está gritando para a gente uma coisa muito, muito interessante que eu costumo dizer que é esse evangelicalismo das pirotecnias. Por quê? Porque a multidão adora um milagre, né? Em essa altura do campeonato, Jesus já estava sendo reconhecido como este homem capaz de performar milagres, este homem capaz de fazer coisas extraordinárias. Então, Jesus chega ali, na beira de Cafarnaum. Aí vem um homem, o líder da sinagoga, um homem que todo mundo conhecia. E ele se bota de joelhos diante de Jesus e fala, Jesus, por favor, põe as tuas mãos sobre a minha filha, porque ela vai morrer. Aí Jesus fala, ok, vamos lá. O que você acha que a multidão pensou? Opa, mais um show gospel. Vamos lá. Vamos lá, mais um show gospel. Vai ter o culto do milagre agora. Vamos lá. E a multidão começou a acompanhar para ver. Porque a multidão adora um fuxico gospel, né? A multidão adora o evangelicalismo da extraordinariedade. Adora o culto de milagre. Adora o gospelprime.com. E aí, o povo vai atrás de Jesus. E o interessante é que Jesus para no meio do caminho, né? Daqui a algumas semanas a gente vai refletir sobre este milagre que aconteceu no meio do caminho, quando Jesus encontra essa mulher que padecia 12 anos desta hemorragia. A gente vai chegar lá. Mas eu queria que você olhasse para essa cena a partir da perspectiva do Jairo. Você tem um homem que acabou de chegar nos pés de Jesus e fala, Jesus, pelo amor de Deus, vai na minha casa. A minha filha vai morrer. E no meio do caminho Jesus para, fala assim, gente, peraí, tem alguém aqui tocando no meu manto. Aí os discípulos viram para Jesus e sequer entendem a fala de Jesus. Jesus, está uma verdadeira 25 de março aqui, véspera de Natal, e você vem me dizer que alguém tocou no teu manto, você está de brincadeira com a gente, hein, Jesus? Eu fico imaginando, se fosse eu, meus irmãos, no lugar desse Jairo, vendo essas coisas, eu tinha virado para Jesus e falado assim, Jesus, beleza, falou aí, bastava dizer que não queria. Porque eu não quero esperar o timing de Jesus, a agenda de Jesus, pelo contrário, eu quero impor a minha agenda sobre Jesus. Eu quero dizer, não, Jesus, está na hora. Eu quero dizer, eu quero dizer para Jesus, Jesus, agora chegou a hora de você brilhar, né? A gente que quer dizer como Jesus tem que operar. Só que não. Jesus silenciosamente, ao não se submeter à agenda de Jairo, ao timing de Jairo, ele está simplesmente lembrando para o Jairo que o tempo dele para a filha de Jairo é melhor do que o tempo do Jairo. O plano que ele tem para a filha de Jairo é melhor do que o plano que Jairo tem para sua filha. Os propósitos que ele tem para a filha de Jairo são melhores do que os propósitos que Jairo tem para sua filha. E, meus irmãos, como isso pega para a gente? Porque falar que os planos de Deus para nossos filhos são melhores do que os nossos,
falar que o tempo de Deus para os nossos filhos são melhores do que os nossos, falar que a vontade de Deus para os nossos filhos são melhores do que a nossa, é muito fácil, é um discurso bonito, né? Mas na prática isso não funciona, porque a gente quer que os nossos filhos façam aquilo que a gente está querendo que eles façam. Porque pai que é pai, ele lida com a síndrome do redentor dos seus filhos. Porque ele é o responsável pelo nascimento do seu filho, ele acha que ele é o responsável, como eu acabei de falar para você, pelo sucesso, ele é o responsável por aquilo que vai acontecer na vida do seu filho. Aí ele tem aquela mania de querer ser o redentor do filho, querer dominar sobre o seu filho, querer controlar a agenda do seu filho, dizer como o filho tem que ser ou deixar de ser. E, de novo, eu não estou pregando aqui uma anarquia familiar. Pai serve para exercer autoridade sobre seus filhos, sim. Mas pais não são redentores dos seus filhos. Os redentores de nossos filhos é Jesus, e não nós, que somos pais. Quem morreu pelos nossos filhos foi Jesus, e não eu e você, pai. Então sim, é Jesus quem tem os melhores planos para os nossos filhos. É Jesus quem tem o melhor tempo para os nossos filhos. É Jesus quem tem a melhor vontade para os nossos filhos. Ainda que isto eventualmente seja algo que seja conflituoso com a nossa vontade. Porque, querendo ou não, vamos ser honestos, os planos do Jairo são bons, não são? Ele não está querendo a desgraça do seu filho. Esse é um homem íntegro, esse é um homem sério. Esse é um homem que, como eu disse para você, é virtuoso. Então ele não está desejando o mal do seu filho. Mas justamente porque muitas vezes a gente se veste dessa paternidade bem-sucedida, que a gente fala assim, não, eu quero o bem dos meus filhos. A gente tenta roubar o lugar de Deus na vida dos nossos filhos. A gente tenta querer determinar os planos que nós temos para os nossos filhos. Que Deus tem para os nossos filhos. Porque, de novo, eu não estou dizendo que Jairo era um pilantra, né? Daquele sem vergonha, irresponsável com a família, um homem que não deseja o bem dos seus filhos, da sua prole, um homem que não cuida bem da sua casa. Não, 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 não. Estamos falando de um homem virtuoso, íntegro, sério. Mas este é o problema desta virtuosidade aparente do Jairo. Porque quando a gente se descobre que a gente está conseguindo ir mais ou menos como pais, a nossa tentação é achar que nós somos os redentores de nossos filhos, quando não somos. Aí vem Jesus e precisa dizer para o Jairo isso, silenciosamente, simplesmente ao não se submeter ao timing do Jairo, a não se submeter aos planos do Jairo, a não fazer exatamente tintim por tintim o que o Jairo quer. E talvez você esteja pensando, mas poxa, como é que isto pode ser melhor? Né? Como é que o plano de Jesus pode ser melhor? Você sabe que o Jairo se dobrou de joelhos diante de Jesus para pedir cura, né? E sabe o que ele recebeu? Ressurreição. Porque sim, sempre o plano de Jesus é maior. O Jairo se colocou de joelhos diante de Jesus, falando, Jesus, cura a minha filha. E sabe o que Jesus entregou para Jairo? Ressurreição. Sabe aquele negócio que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 20, quando ele diz assim que ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos? É isso. Agora, para receber a ressurreição, Jairo precisa aprender a se submeter à agenda de Jesus como Pai. Jairo precisa aprender neste silêncio de Jesus, gracioso de Jesus, de que não, quem tem o melhor plano para os seus filhos é Jesus, e não eu e você. E Jesus, ele não vai pedir licença para mim, para você, para dizer assim, o que você acha do teu filho fazer isso, de eu fazer isso com teu filho? Não. E graças a Deus, porque Jesus, ele não vem pedir licença para a gente. Graças a Deus, porque ele silenciosamente opera a sua vontade na vida de nossos filhos. Porque ele é soberano e bondoso. Por isso, Jesus está dizendo, calma, Jairo.
Ser um bom pai é uma coisa, e você é um excelente pai. Desejar coisas belas e boas para os nossos filhos é bom, e você tem feito isso muito bem. Mas o redentor da sua filha não é você. O redentor da sua filha sou eu. O timing quem dá sou eu. Isso daria para aplicar de tanto jeito. Eu vou contar uma história para vocês que eu não contei nem às 9 e nem às 11. Sinta-se privilegiado por ouvir isso. Mas eu estudei com uma moça no seminário. Não vou falar o nome dela porque esse negócio está indo para a internet, não sei onde esse negócio vai chegar. Mas uma colega de turma minha do seminário, ela vinha de uma tradição da família que todo mundo tinha que estudar teologia. Então, o papai era pastor, o vovô era pastor, mamãe, vovó, titia, titio, todo mundo, pastor ou educador cristão, todo mundo com diploma de teologia na parede. E essa nossa colega de turma, ela nunca quis estudar teologia. Essa não era a vontade, ela não entendia como vontade de Deus para ela estudar teologia. Mas porque essa era uma tradição da família. Essa menina, eu vi esta menina literalmente definhar por 5 anos numa faculdade teológica, simplesmente porque papai disse que filho dele, tem que fazer teologia. Aí eu me lembro do dia da formatura em que ela pegou o diploma sem senso de realização nenhum. Pegou o diploma no palco, desceu, entregou para o pai e saiu andando. Como quem diz assim, aqui está a minha alforria. Aqui está, agora vou poder me livrar deste senso de um pai que às vezes quer o bem. Porque, honestamente, palavra de um teólogo, estudar teologia é um negócio legal. Mas às vezes os planos que nós temos para nossos filhos, os desenhos que nós costuramos para nossos filhos, eles não são aquilo que Deus tem para os nossos filhos. Por isso, ser um bom pai passa por não querer ser o redentor dos nossos filhos. Então, depois da cena em que o Senhor Jesus Cristo cura essa mulher no meio da multidão a caminho da casa de Jairo, então nós temos o desfecho. Enquanto Jesus ainda estava falando, ele ainda estava dando o discurso da cura, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente, dizendo, sua filha morreu. Meus irmãos, eu li este texto a minha vida inteira, de uma maneira leve, até o dia que eu me tornei pai. Eu não consigo explicar o que eu sinto hoje, como pai de menina, inclusive que sou, ao ler isto, o que passou no coração desse homem. A tua filha morreu. Se sou eu viro para Jesus e falar, agora lida com esse barulho aí. Você já passou por situações assim? Que você às vezes quer botar na conta de Jesus? Não tenha dúvida, Jairo passou por essa tentação. Que diz assim, Jesus, você viu? E aí? Como é que é? Culpa tua. Se tivesse ido cedo, se tivesse atendido a minha agenda, se tivesse feito o que eu tinha te pedido, minha filha não teria morrido. E meus irmãos, nós estamos falando aqui de uma notícia de morte. Eu não estou falando, tua filha quebrou o pé na escola, que já é algo que tira qualquer pai do eixo. Chegou a notícia, tua filha morreu. Você já passou por essa tentação de receber uma notícia do revés e querer botar a conta em Jesus? Querer botar a conta em Deus? Você já passou por essa tentação de falar, se Jesus tivesse feito do jeito que eu faria? Por isso, meus irmãos, C.S. Lewis, ele é um filósofo cristão que ele fala uma coisa muito, muito interessante, que quando a gente chega nesse lugar de acusar Deus do sofrimento e das situações difíceis que nós estamos enfrentando, no fundo, o que nós estamos dizendo é que nós
nos consideramos melhores do que o próprio Deus na administração da história. Em outras palavras, quando a gente se revolta contra Deus, quando o mal vem a nós, a gente está dizendo assim para Deus: Deus, eu faria um trabalho melhor que o teu, viu? Se eu tivesse nessa cadeira aí, eu faria um trabalho melhor. Se eu tivesse nessa cadeira aí, eu tenho certeza de que eu estaria fazendo um trabalho muito melhor do que o teu na administração da história, na administração da minha história. Não tenha dúvidas de que tudo isso passou no coração desse homem. Aflito, angustiado, contando segundos. Aí Jesus vem e fala assim: não vou atender a tua agenda, Jairo. Não vou me submeter. O soberano aqui sou eu e não você. O redentor do teu filho sou eu e não você. Aí vem a notícia: tua filha morreu. Meu irmão, se sou eu preciso confessar, se sou eu, talvez eu teria partido para cima de Jesus. Para pegar Jesus pelo colarinho e falar: tá vendo o que tu fez? Tu matou a minha filha. Porque acredite, foi isso que Jairo pensou. Foi isso que passou pelo coração deste homem. Porque acredite, dentro de nós tem esse espírito revoltoso que quando vem o revés, a gente diz: Jesus, se eu tivesse no teu lugar, eu faria um trabalho muito melhor que o teu. Nada mais é do que arrogância. Aquele que se volta contra Deus no momento da dor, no fundo, nos diz C.S. Lewis, ele é um arrogante. Porque ele está dizendo: eu faria um trabalho muito melhor. Só que é interessante que Jesus ele até tenta apaziguar o coração deste homem. Versículo 36 diz: não fazendo pouco caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jesus virou e falou para o Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E meus irmãos, isso daqui é um negócio que é muito, muito mal interpretado no mundo evangélico hoje. Eu quero tirar alguns minutos para esclarecer essa porção, essa fala do Senhor Jesus Cristo a nós hoje. Porque quando a gente olha para esse tipo de discurso, ou quando a gente lê de maneira bastante superficial o que Jesus acabou de falar, nos parece que Jesus está meio calando a boca do Jairo, né? Jairo, creia, tenha fé. Como se fé fosse um movimento mágico, né? Fosse um negócio, sabe, desconectado da realidade. Olha, tua filha morreu, creia. Eu lembro de conversar, um dos meus melhores amigos, talvez o melhor amigo que eu tenho, ele perdeu a sua esposa, sua primeira esposa, para o câncer. E um dia, conversando com ele, depois de anos que já tinham se passado e tudo mais, ele falava assim: Isaac, uma das coisas que mais me machucava no dia do velório não é a dor da partida da minha ex-mulher. O que me machucava eram os crentes mal informados que vinham para mim na hora do luto e falavam assim: creia, vai passar. Porque a gente acha que fé é um movimento místico. Um movimento... Isso daqui é o cala a boca do crente, né? Aí tem alguém chorando perto da gente e a gente fala assim: creia. Mas não, porque fé é certeza das coisas que se esperam e convicção. As duas expressões dizem respeito a cérebro trabalhando. Certeza e convicção, segundo o autor de Hebreus. Certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Então é cérebro trabalhando, está dizendo o autor de Hebreus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: agora, Jairo, está na hora de você se apegar àquilo que você sabe sobre o teu Deus. Porque não vai ser louvorzão que vai te segurar nessa hora. Não vai ser mensagenzinha do Facebook que vai te segurar nessa hora. Não vai ser isso ou aquilo que vai te segurar nessa hora. Sabe o que vai te sustentar nessa hora? Da dor, da angústia, quando chega a notícia de que tua filha morreu. O que você sabe sobre o teu Deus? Agora está na hora de você se agarrar como se fosse a tua última esperança naquilo que já te foi informado sobre o teu Deus. Naquilo que você já sabe sobre o teu Deus. Porque acredite, aquilo que nos sustenta no momento da dificuldade, meus irmãos, não é evento gospel, não é evento na igreja. O que nos sustenta é o conteúdo da fé que nós recebemos, acredite, lá na escola bíblica dominical, na catequese cristã. É aquilo que sustenta a gente. É Deus dizendo: ô Jairo, qual que é
a tua fé. Você crê num Deus bom? Creio. Pois é, parece que a situação está dizendo que Deus não é tão bom, né? Mas fica com a afirmação de que Deus é bom, apesar da tua filha ter morrido. Fica com a afirmação de que teu Deus ele é soberano, apesar da tua filha ter morrido. É isso que Jesus está dizendo para ele. Fica com as verdades da palavra de Deus, que você conhece, senhor, doutor em teologia, líder da sinagoga. Fica com a doutrina. Creia, afirme aquilo que você antes falava de boca, agora está na hora de viver esse negócio. Quem é o Deus que você afirma? É isso que Jesus está perguntando para o Jairo. Creia. Coloca em prática o conteúdo da tua fé. Porque o que nos sustenta quando chega o aviso prévio, o que nos sustenta quando chega o pedido do divórcio, o que nos sustenta quando chega o diagnóstico de câncer, o que nos sustenta em todas essas horas, na hora da depressão. Acredite, não é oba-oba gospel. É aquilo que nós sabemos sobre quem é o nosso Deus. Portanto, ser pai significa se submeter à agenda de Deus para os nossos filhos, mas também significa reconhecer, acima de todas as coisas, para o bem ou para o mal, que há um Deus soberano sobre a nossa história e de que nós vamos sempre nos sustentar naquilo que Jesus nos disse. Não tenha medo, tão somente creia. E aí então o Senhor Jesus Cristo entra na casa deste homem. E aqui, para mim, foi a coisa que mais pegou enquanto eu me preparava para pregar este sermão a vocês. Jesus manda embora todo mundo. É interessante. Versículo 37 diz assim: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, que eram dos 12 os mais íntimos. E ele falou, não quero saber de ninguém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse é um negócio muito, muito importante, que a mim ministrou muito ao longo dessa semana. Porque mulher sofre, ela fala. Ela tem esta habilidade de verbalizar suas dores. Mulher, de maneira geral, ela tem essa possibilidade, esse lugar de poder chorar e tornar explícita a sua dor. O mesmo caso aconteceu lá em Betânia, quando Lázaro morreu. Assim que Jesus chegou lá em Betânia, depois de 3 dias que o povo já tinha mandado, a Maria e a Marta, já tinha mandado o aviso, Jesus, o teu amigo Lázaro está doente, ele vai morrer. 3 dias depois o Senhor Jesus Cristo aparece, o Lázaro já estava enterrado, já de osso branco. A primeira coisa que acontece quando Jesus chega lá em Betânia é a mulher verbalizar a sua dor. Jesus, tá vendo? Se você tivesse aparecido aqui antes, meu irmão não teria morrido. Agora, se você, homem, pai, é como eu, sabe que a angústia do homem ela é sempre silenciosa. Porque a gente foi ensinado a pensar que homem não chora. Nesse meu período de burnout, nem sei se eu deveria falar isso daqui. Aí teve muita gente que chegou para mim e falou assim, pastor, acho que você está com um problema de fé, porque homem não tem burnout não. Porque homem não chora, homem não tem dor. A angústia do homem, o nó na garganta do homem, ele é sempre silencioso. É por isso que Jesus faz questão de adentrar o lugar da privacidade de Jairo. Porque ele está dizendo, Jairo, mesmo que você não verbalize, eu sei a tua angústia e eu vou entrar lá. Eu não vou dar lugar para esse evangelicalismo do post de Instagram. Não vou dar lugar para este evangelicalismo da pirotecnia gospel. Não. Jairo, eu conheço a tua angústia e eu vou para dentro do lugar onde está o cadáver da tua filha.
e ninguém vai entrar lá comigo, a não ser aqueles envolvidos. Os 3 discípulos de Jesus, e o pai e a mãe entram no quarto. Jesus tira todo mundo. E, meus irmãos, essa é uma lição preciosíssima de Jesus dizendo: ô pai, eu conheço a tua angústia. Eu conheço que às vezes chega no final do dia, a gente fala, putz, eu trabalhei a vida inteira, né? Trabalhei a semana inteira, o mês inteiro e não vai dar conta. E aquela angústia, né? Aquele negócio, você fica assim, ai meu Deus do céu! Aquela angústia silenciosa de não dar conta. Aquela angústia silenciosa. Aquele nó na garganta, aquela lágrima no chuveiro para a mulher não ver. Está dizendo Jesus para Jairo: Jairo, eu conheço. Jairo, eu estou vendo. E Jairo, eu vou lá para o ambiente mais íntimo. Que precioso é saber que tem um Jesus que consegue fazer um raio-x da alma deste homem. Fica tranquilo, Jairo. E aí então Jesus, para realizar esse milagre, sabe o que ele faz? Ele assume o lugar do pai da menina. Porque a expressão Talita Cumi, ela é uma expressão que está um pouquinho mal traduzida aqui na nossa Bíblia em português. A expressão Talita Cumi é uma expressão de profundo afeto. É a expressão do afeto do pai para com a filha. É a expressão mais afetuosa que um pai pode dar a uma filha ou alguém que ama. Se a gente fosse traduzir esse Talita Cumi de uma maneira bastante afetiva, como é na sua forma original, a gente poderia traduzir assim: amorzinho, docinho, filhinha, levanta. Quase como quem está acordando alguém. Porque é assim, né, que o pai acorda, né, o filho. É verdade que não é todo dia que o pai acorda o filho assim, né? Mas às vezes eu tenho a experiência de ter que levantar a minha filha, acordar a minha filha. De maneira geral, ela que me acorda. Ela pula na cama 10 para as 6 da manhã. Eu quero a morte com isso. Mas tem dias que eu preciso ir lá acordar a minha filha. A Bela vira para mim e fala assim, vai lá, tira ela do berço. Aí eu vou devagarzinho. Aí eu abro a porta. Ainda tá escuro, aquela penumbra. Faço um carinho na minha filha. Falo, bom dia, filha. Dormiu bem? Filha, tá na hora de levantar. Quem que é o amorzinho do papai? É a Nela. É assim que Jesus se comporta com essa menina. Ele está dizendo, Jairo, eu vou te mostrar que a paternidade firme não precisa ser grossa, ogra. Ela pode ser afetuosa. A paternidade responsável não precisa ser destituída de afeto. A paternidade zelosa não precisa ser destituída de cuidado. A paternidade cuidadosa, responsável, firme, com autoridade, ela não precisa ser destituída de graça, de afeto, de amor. Aí ele toma a menina pela mão e fala, levanta, filha, está na hora de acordar. E ela se levanta. E, meus irmãos, aqui no silêncio de Jesus, para Jairo, para mim está a maior lição. Porque nessa hora, Jesus tinha tudo, né, para envergonhar o Jairo. Fala, tá vendo? Tá vendo? E agora? O que você tem a dizer? Tá vendo? Falta de fé. E aí, agora? O que você vai dizer? O meu plano ou o teu plano é melhor? Jesus tinha tudo, né, para envergonhar o Jairo. Na mão aqui, depois de ressuscitar a sua filha. Ele tinha tudo para expor a falta de fé desse homem, para expor a falta, as incompletudes do caráter desse homem. Ele tinha tudo para fazer isso. Jesus tinha tudo para chamar o Jairo às falas e falar, que raio de pai meia boca que você é, né? Só que interessante é que neste silêncio está a ministração da graça de Jesus sobre Jairo. Porque aqui Jairo entendeu o que de fato significa ser pai. É bem verdade que a gente se descobre pai quando nossos filhos nascem.
Mas sabe quando é que Jairo descobriu o significado da paternidade e o que de fato significa ser pai? Quando sua filha morreu. Quando sua filha morreu. Porque ali ele encontrou a agonia de Deus. Ele se encontrou no mesmo lugar onde estava o Senhor, quando Jesus, o seu filho, foi crucificado e foi morto. Ele encontrou a agonia de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, ser pai nada mais é do que aceitar a agonia de Deus. Então há um Jairo maior. Há um Jairo muito maior que ofereceu também o seu filho para que coisas extraordinárias pudessem acontecer. Jairo, você quer ver o extraordinário acontecer? Quero, Senhor. Então, você vai ter que se submeter à minha agenda. Então, você vai ter que aceitar que eu sou o redentor dos teus filhos e não você. E você vai ter que me dar o teu filho. Você vai ter que me dar a tua filha. Jairo precisou entregar a sua filha para ver o extraordinário acontecer. Jesus, ele de fato é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas para que a gente possa declarar o nosso amor por Jesus e a nossa submissão a Jesus, acredite, vamos ter que nos sacrificar também muito mais do que nós estamos esperando. E Jairo descobriu isso quando ele recebeu a notícia de que sua filha tinha morrido. Porque ali ele entendeu a agonia de Deus. Ali ele sabe, ele descobre. Ele descobre o que significa ser pai ao perder a sua filha e não ao ganhá-la. Em outras palavras, eu vim dizer para você, pai, essa noite, você vai descobrir de fato o que é a paternidade bíblica no dia que você tiver coragem de pegar os seus filhos e falar, Senhor, aqui eles estão. O teu plano é melhor. O teu processo é maior. A tua vontade é soberana. O teu timing. E na medida em que o meu filho morre para mim, eu quero entregar ele a ti. Porque aí a gente descobre o que significa ser pai verdadeiramente. Ser pai é agonizar na entrega dos nossos filhos. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado por Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque Ele é o Filho entregue. O Filho que morreu para que extraordinária salvação fosse nos ofertada. Obrigado porque Tu és o Jairo maior, que compreende perfeitamente a angústia de ver um filho morrer, que nos ensina que verdadeira paternidade ela acontece quando colocamos nossos filhos nas Tuas mãos. Ah, Pai, por mais belos e elevados e sublimes que sejam os planos que temos para nossos filhos, por mais responsáveis que possamos ser em nosso exercício paterno, ah, Pai, nos lembra que nós não somos os redentores de nossos filhos. Nos lembra que Tu és aquele que providenciou no Teu Filho Jesus a redenção de nossos filhos, a cura dos nossos filhos, o caminho que os nossos filhos devem seguir. Por isso, Pai, nos visita. Nos visita porque reconhecemos a nossa incapacidade. Vem no lugar mais íntimo da nossa angústia. Vem nos visitar onde está guardado o cadáver. Vem nos encontrar na nossa angústia silenciosa. Vem nos visitar naquele lugar de dor. E, Pai, trata com graça a nossa falta de fé. Trata com graça a nossa incredulidade. Trata com graça a nossa arrogância. Porque não conseguimos contemplar sem a Tua ajuda, a Tua própria bondade sobre nós. Não conseguimos nos submeter sem a Tua ajuda
aos teus planos para nós e para nossas famílias, para as nossas casas. Não conseguimos, sem a tua ajuda e a ajuda da operação do teu Espírito, reconhecer o quanto precisamos de ti. Por isso, obrigado, porque tu és aquele que entregaste o teu Filho para a nossa salvação. Obrigado, porque como Pai maior, o Pai perfeito, o Pai que transcende toda e qualquer concepção que tenhamos de Pai, tu nos mostra que a paternidade é exercida no ambiente da agonia, de ver os nossos filhos sendo entregues nas tuas mãos. E assim, Pai, ajuda-nos a descansar. Obrigado, porque aquilo que Jesus oferece, Ele é. Obrigado, porque a gente encontra nele, no Filho ofertado, a salvação que precisamos das nossas almas e o caminho a aprender enquanto pais, enquanto aqueles que receberam a vocação para criar filhos, formá-los debaixo do temor do Senhor. Por isso, Pai, hoje colocamos em Teu altar os nossos filhos. Colocamos em Teu altar a nossa completa falência como pais, para que, como Pai perfeito que Tu és, sejamos acolhidos por Ti. Obrigado pela Tua graça, sempre abundante. Obrigado pelo Teu amor, sempre perfeito. Obrigado pela visita de Jesus nos lugares mais escuros. Obrigado porque Ele é soberano e sempre sabe o que faz. Por isso, nessa noite, que a gente tenha a visão de um Jairo maior, de um Filho entregue e perfeito para a nossa salvação e nossa redenção. Nele nós oramos. Amém.